Abra sua Bíblia, por favor, em 1º livro de Reis, capítulo 13, versículo 1. 1 Reis 13, 1. Eu quero, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero te dizer uma coisa. Quanto mais expectativa a gente coloca naquilo que Deus pode fazer, mais Deus faz. Eu sempre, quando eu venho à igreja, eu não venho para mais um culto. Eu sempre, quando eu chego aqui, eu acredito que vai ser o maior culto da nossa história. Nem sempre é, mas eu sempre venho para cá com uma expectativa muito grande no meu coração, porque não tem a ver com o mensageiro, mas tem a ver com a mensagem. O mensageiro, ele só transmite aquilo que lhe foi transmitido. E muitas vezes ele não consegue colocar para fora aquilo que foi colocado para dentro. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa me anular nessa manhã. Que o Espírito Santo possa transmitir ao teu coração aquilo que ele tem transmitido ao meu. Porque eu creio que essa mensagem que nós vamos compartilhar hoje é uma mensagem que pode de verdade fazer com que você entenda o que é sacrifício de verdade. Porque sacrifício não é aquilo que simplesmente a gente faz por causa de um esforço físico. Não, não. Sacrifício é aquilo que a gente faz com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Sacrifício é quando você entrega para Deus aquilo que te custa. Não aquilo que vale, mas aquilo que te custa. E muitas vezes nós acreditamos que sacrifício é dar muito dinheiro na igreja. Não, não é. Muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, o sacrifício é você próprio. É você sair do teu lar, sair do teu conforto e você vir à igreja para entregar o teu melhor ao Senhor. Para você entregar a melhor adoração, a adoração que você nunca fez até hoje. Para você entregar o teu coração com toda a verdade. Para você permitir muitas vezes que a dureza que está no teu coração, ela se quebre e que as lágrimas escorram pelos teus olhos. Sacrifício é você entregar para Deus aquilo de mais precioso que você carrega. Então o desejo do meu coração essa noite é que nós entendamos o que é de verdade o sacrifício. Não o sacrifício que eu e você entendemos, mas o sacrifício que o Senhor espera de nós. Porque se nós entendermos isso, eu garanto para você que a partir de hoje, os nossos cultos serão diferentes. Que Deus te abençoe nessa manhã. 1 Reis capítulo 13, versículo 1, o texto diz assim: por ordem do Senhor, por ordem de quem? Um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará. Sobre você quem? Sobre você altar. Ele sacrificará os sacerdotes dos santuários locais, que agora queimam incenso aqui. E os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-o! No entanto, o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, de modo que não conseguia contraí-lo. Além disso, o altar se fendeu e as cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao que era. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, também quero dar-lhe um presente. O homem de Deus, porém, respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Quero parar por aqui. Feche seus olhos, por favor, coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, a minha oração é que teu Espírito possa falar conosco. Que tu possas transmitir ao coração de cada um de nós tudo aquilo que a tua palavra por si só é revelada. Todo e qualquer espírito de confusão no nosso meio, eu repreendo nesta manhã pela autoridade do nome de Jesus.
Espírito de distração, eu te repreendo. Eu dou uma ordem para que você saia deste lugar. Que cada uma das mentes sejam levadas cativas ao altar de Cristo. E que a palavra do Senhor, que é como uma espada, que possa penetrar dentro de cada um de nós e fazer a transformação necessária. Nós não aceitamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. Faça algo em nós, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos com a certeza de que as nossas orações serão atendidas por ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Falar de Jesus é a coisa mais preciosa da terra. Eu falo de Jesus, eu choro porque a gente só precisa de uma chance. A gente só precisa de uma oportunidade. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Um rei chamado Jeroboão diante de um altar. Ele vai sacrificar em frente ao altar, ou melhor, em cima do altar. Ele está em frente do altar, ele vai sacrificar no altar. E de repente chega um homem, o texto é muito claro, enviado por Deus, por ordem de Deus, um profeta. Ele sai de Judá e ele vai até Betel, e ele chega lá e diz assim: assim diz o Senhor. E ele fala assim: o altar se fenderá e a cinza do altar cairá. Quando ele está falando, o rei diz assim: prendam-o. A Bíblia diz que naquele momento, quando ele diz prendam, o braço dele se secou e ficou parado, ele não podia trazer de volta. O homem de Deus, vendo aquela cena, o rei fala para ele: ora ao seu Deus. Ele fala assim: ora ao seu Deus. Eu te pergunto, a que Deus aquele homem estava oferecendo o sacrifício? Aquele homem estava diante de um altar, e a que Deus ele estava oferecendo um sacrifício? Eu quero parar aqui, depois eu volto no mesmo lugar onde eu parei. Mas eu quero voltar um pouco à história, para que a gente entenda todo esse contexto. A Bíblia diz que Deus levantou Davi como rei em todo Israel, após Saul. Davi teve alguns filhos, e um desses filhos, chamado Salomão, ele assume o trono. Ele ora a Deus e o Senhor dá para ele sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria, dá riqueza, dá paz. O governo de Salomão, ele não teve guerra, foi só um governo de paz. E muitas vezes eu e você, nós pedimos paz na nossa vida, sim ou não? Mas o fato de Salomão só ter paz no seu governo foi talvez um dos motivos que fez com que Salomão pecasse tanto contra Deus. Porque quanto muitas vezes, e entenda bem, eu não estou pedindo para que Deus traga guerra para a gente, mas muitas vezes as guerras que nós enfrentamos é uma oportunidade que nós temos de cada vez mais buscar a Deus, para que nós não venhamos cair no lugar onde Ele não quer que caiamos. E quando muitas vezes tem paz, quando estamos em muita paz, a gente não tem muitas vezes o que fazer, a gente acaba fazendo aquilo que Deus nunca nos chamou para fazer. Você está comigo aqui essa manhã? Então Salomão, ele no final do seu governo, eu tenho dito aqui, ele começa o seu ministério, o seu reinado sacrificando 1000 bois ao Senhor. Mas ele termina o seu reinado se deitando com 1000 mulheres. Ele troca o sacrifício pelos prazeres. Ele começa o ministério sacrificando, oferecendo tudo que ele tinha de melhor a Deus. Mas no final ele já não está mais preocupado com Deus que ele sacrificou. Ele está preocupado com o seu prazer próprio. Ele termina o seu ministério, o seu reinado, adorando aos deuses das mulheres que ele se deitava. Porque muitas vezes a gente vai fazendo concessões na nossa vida, a gente sabe o que é verdade, mas às vezes a gente se envolve com alguém, e esse alguém que a gente se envolve vai sutilmente nos levando para um outro lugar. A gente sabe que o lugar que a gente está indo não é o certo, mas mesmo assim a gente está tão envolvido naquela situação que a gente vai sendo levado para um lugar aonde Deus nunca nos chamou para estar.
Então Salomão, ele termina muito mal o seu ministério. E Salomão, a Bíblia diz que ele tem um filho chamado Roboão. Repete comigo, Roboão. Até então, até o reinado de Salomão, todo o reino de Israel tinha um único governo, que era de Salomão. Salomão governava tanto em Judá quanto em Betel, a tribo do sul, a tribo do norte, era tudo uma tribo só, era tudo, o reino todo era unido. Então agora Salomão, quando ele parte, o filho dele, Roboão, assume o reinado. E a Bíblia diz que no final do reinado de Salomão, ele estava implantando uma sentença muito severa sobre o povo. Ele estava cobrando muitos impostos do povo, mas algo que estava machucando tanto o povo, que o povo mal estava conseguindo sobreviver. Roboão agora assume, ele entra em cena, e ele, em vez de fazer diferente, ele faz pior do que o pai, ele assume algo pior do que o pai. Então Deus já não aguenta mais aquilo. Talvez o que nós possamos estar vivendo hoje é mera coincidência. Deus já não aguenta mais aquilo, então o que Deus faz? Deus levanta um homem chamado Jeroboão. Repete comigo, Jeroboão. Quem é Jeroboão, pastor? Jeroboão trabalhou para Salomão no seu reino. Jeroboão, ele tinha se escondido, porque quando o Roboão ele assume o reinado, ele achou que fosse ser morto, de fato seria. Então ele some, mas daqui a pouco ele aparece em cena, e agora Deus ele resolve dividir o reino de Israel em 12 tribos. Ele coloca 10 tribos na tribo do norte, Samaria, e ele coloca 2 tribos na tribo do sul, Judá. Então Roboão, que era o filho de Salomão, ele assume essas 2 tribos, Benjamim e Judá, da tribo do sul. E as outras 10 tribos, Efraim, todas elas, que é a tribo do norte, é dado a Jeroboão. E eu queria que você tentasse entender uma coisa. Existiam 3 festas, existe até hoje, mas naquele tempo com muito mais intensidade, chamado Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste. Repete comigo, Páscoa, Tabernáculos e Pentecoste. Existiam 3 festas que eram festas muito assim importantes, e são até hoje para o povo judeu, mas naquela época muito mais. E essas festas, quando elas eram celebradas, era normal, todo Israel, desde Betel, qualquer canto que tivesse, todos os povos iam até Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. Então todos os povos saíam de onde estavam, eles levavam oferta, lembra? Quem tinha dinheiro levava boi, quem tinha um pouco menos levava cabra, quem tinha um pouco menos levava pombo, lembra disso? Sim ou não? De acordo com a classe financeira de cada um. Então, o importante era ofertar, era sacrificar, era entregar ao Senhor uma oferta. Não importava como seria, de acordo com aquilo que você pode fazer. Por isso que a palavra de Deus no livro de Êxodo diz que ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Quando você diz que você não tem nada para ofertar, isso é mentira, porque se você não tiver dinheiro, oferta o teu coração. Diz para Deus o seguinte: Senhor, hoje eu não tenho nada, mas eu quero te dizer que hoje eu quero ofertar a minha vida diante do teu altar. Então você sempre vai ter alguma coisa para ofertar, você só não oferta se não quiser. Estamos juntos até aqui? Então agora a gente vai ver agora, a tribo está dividida, a tribo do sul e a tribo do norte. E Jeroboão, ele se tornou o rei da tribo do norte. Roboão é rei da tribo do sul, Judá, e Jeroboão é rei da tribo do norte, Samaria. E a Bíblia diz que Jeroboão, o rei da tribo do sul, ele resolve fazer algo muito interessante. Como ele percebia que todos os anos as pessoas subiam até Jerusalém para adorar a Deus, lá em Jerusalém, que era na tribo do sul, ele tinha medo de que o povo que ele estava agora dominando se convertesse ao rei Roboão e ele perdesse o seu reinado. Estamos juntos aqui? Então o que ele faz? Ele tem uma brilhante ideia. Ele pega um bezerro de ouro, ou melhor, pega 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e o outro em Betel. Ele levanta 2 bezerros de ouro e ele coloca um em Dan e outro em Betel. E ele diz o seguinte: a partir de agora vocês não precisam mais ir em Jerusalém. Em outras palavras, você não precisa mais ir para a igreja para adorar. Você pode adorar em casa. Você não precisa mais ir para a igreja. Então ele levanta um bezerro de ouro, bota em Dan e outro em Betel. E ele diz assim: agora quando vocês forem adorar, vocês podem adorar lá em Betel ou em Dan. E assim estava acontecendo, eles estavam adorando lá em Betel.
Só que quando ele estava adorando em Betel, isso chegou até o Senhor, e o Senhor já não aguentava mais aquilo que estava sendo feito. Então o Senhor manda um homem de Deus lá, por ordem do Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Então o homem de Deus chega lá e fala, aí eu volto onde eu estava. Aí o homem de Deus, quando chegava assim, altar, altar, assim diz o Senhor, ele se fenderá no meio. E a Bíblia diz que o altar parte no meio e as cinzas caem. Mas o rei que estava vendo, ele fala assim, prendam-o. O braço dele fica ressecado, fica parado. Aí ele fala assim, por favor, homem de Deus, ore ao seu Deus. Eu pergunto para você, quem ele estava adorando ali? Porque muitas vezes você sai da tua casa, você vem para a igreja, mas você não vem para o culto. Muitas vezes você sai da tua casa, você canta música, mas você não adora. Muitas vezes você abre a tua boca, você fala palavras bonitas, mas o teu coração está longe daquilo que você falou. Porque não tem a ver com o que você faz, é a forma como você faz. Por isso, o verdadeiro sacrifício nos dias de hoje, não é boi, não é touro, não é vaca, não é cabrito, não é bode, não é pombo. O verdadeiro sacrifício nos dias de hoje, olha para você e fala assim, sou eu. Bate assim, sou eu. Nós somos o sacrifício dos dias de hoje. E se eu venho para a casa do Senhor, se eu não rasgo as minhas vestes, antigamente no Antigo Testamento, quando eles se arrependiam, eles rasgavam as vestes. A Bíblia diz que nos dias de hoje a gente rasga o coração. Se eu venho para a igreja, eu não rasgo o coração. Por isso quando eu falei para você, que quando eu falo de Jesus eu choro, porque se eu não consigo sentir a presença dele, se eu não tenho reverência pela presença dele, eu não entendi quem ele é. Se para mim vir ao culto domingo é algo normal, eu perdi completamente a admiração de quem ele é. Eu vou te falar uma coisa, e talvez você possa até não acreditar, mas o Senhor sabe o que eu estou falando, eu estou no altar. Eu fico contando as horas e os dias para chegar domingo. E eu fico pedindo a Deus para que domingo seja um dia diferente na nossa vida. Porque é um dia onde nós nos juntamos, nós congregamos juntos para adorar ao nosso Senhor. Você percebe que às vezes a gente canta algumas músicas aqui e nada acontece. Mas tem momentos que a gente adora o Senhor de uma forma em que uma atmosfera do céu, buf, ela desce. Você não consegue muitas vezes nem falar nada, porque a presença dele encharca a casa, e ele começa a tomar o ambiente, ele começa a mexer dentro do teu interior, em áreas que muitas vezes você não quer que mexa, e ele começa a mexer, e começa a trabalhar, e aí você começa a chorar, e fala assim, e eu estou agora chorão. Não, você não está chorão, é o Espírito Santo que está trabalhando dentro de você. Então ele fala assim, olha, altar, altar, aí o altar se fende e a cinza cai. Aí ele fala assim, ora ao seu Deus. Aí o profeta ora a Deus e o braço dele volta ao normal. Aí ele fala assim, não vai embora não, vamos na minha casa comer um negócio. Aí o profeta fala assim, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou na tua casa, e mesmo que você quisesse me dar metade do teu reino, eu não iria. Porque homens posicionados, mulheres posicionadas, não negociam os seus valores. Quando a gente escuta aquela frase, todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço porque não tem valor. Porque quem tem valor não tem preço. Quem tem valor não se corrompe com coisas mundanas. Porque as coisas mundanas, elas vêm e elas vão. Se riqueza mundana deixasse alguém feliz, os homens mais ricos da terra não tinham depressão. Você vai dentro de comunidade, é difícil você ver uma pessoa que mora numa comunidade ter depressão. Porque não tem a ver com o que ela tem, mas tem a ver com o que ela é. E o pouco que ela tem, ela não se permite estar em cima de uma cama, vivendo uma depressão. Enquanto muitos têm barcos, iate, casa não sei aonde, avião, jato, tem tudo, e estão em cima de uma cama, tomando remédio tarja preta. Porque aquilo que eles têm nunca vai comprar aquilo que eles desejam. Porque aquilo que eles desejam é uma coisa chamada Jesus Cristo. E ele é a única solução para a vida de um homem e de uma mulher. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, aquela pessoa é completamente transformada. A pessoa que vive num estágio complicado, entenda bem, não é que ela não tem Deus,
mas ela ainda não conseguiu se relacionar de uma forma intensa com Deus, a qual as Escrituras nos revelam. Porque quem conhece Jesus nunca mais continua sendo a mesma pessoa. Porque a palavra de Deus diz que a nossa mente precisa ser renovada, ela precisa ser transformada. Quando Jesus entra na vida de um homem, esse homem podia até fazer alguma coisa errada, mas ele passa a não fazer mais. Não porque alguém tocou com uma varinha de condão, porque ele percebeu, ele sentiu, ele recebeu de Deus que ele não pode continuar sendo quem ele era. Você está comigo aqui nessa manhã? Então agora a gente vai ver que esse homem, ele lança aquela bomba e vai embora. Só que a profecia diz, coloca no versículo 2 para mim. 1 Reis 13, 2. Assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Josias, para quem não sabe, ele foi neto de Manassés, filho de Amon. Josias foi um dos maiores reis da tribo de Judá. Josias, ele assume o reino com 8 anos de idade. Ele fala assim: por que isso, pastor? 8 anos de idade ele foi rei. Porque naquela época o reinado era deixado de pai para filho. Então, como ele era um menino, ele assume o trono com 8 anos de idade. E algumas pessoas ajudaram ele a governar. Mas a Bíblia diz que quando você começar a ler na tua casa, você vai ver que ele, 18 anos após o seu reinado, preste atenção nisso, ele assume aos 8. Ele com 26 anos de idade, ele manda fazer uma limpeza no templo. Aí encontra um livro. Que livro, pastor? O livro da lei. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada. Naquela época era a Torá, mas eu queria que você tentasse imaginar a Bíblia. Ele manda fazer uma faxina no templo e aí encontraram a Bíblia. E trouxeram a Bíblia para ele. Ele falou assim: o que é isso aí? É o livro da lei. Ele falou assim: então lê para mim. Aí eles começam a ler o livro. A Bíblia diz que Josias, ele rasga as suas vestes, em sinal de arrependimento, e ele fica confrontado com aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê, pastor? Porque na época do seu reinado, o seu pai e muitos outros reis que passaram por ali, estavam agora dentro do templo, adorando a deuses com letra minúscula. Estavam sacrificando a deuses que não deveriam sacrificar. Estavam trazendo prostituição para dentro do templo. Em outras palavras, estavam fazendo um mau alvoroço dentro da igreja. Graças a Deus isso não acontece nos dias de hoje, sim ou não? Eu quero te dizer uma coisa e eu quero que você pegue isso no teu espírito. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E no seu devido tempo o Senhor vai fazer justiça. E a Bíblia diz que a justiça do Senhor, ela começará por dentro da casa. Deus, ele não vai começar a julgar o povo lá pelo lado de fora. A Bíblia diz que ele vai começar a julgar pelo lado de dentro. Você que está com a sua vida andando de lado, eu vou te pedir uma coisa. Eu não quero te colocar medo, mas eu te peço em nome de Jesus: coloca a tua casa em ordem. Não tente ser um crente domingueiro. Não tente mostrar para os outros aquilo que você não é. Seja muito mais verdadeiro com Deus e esqueça aquilo que vão pensar a teu respeito. Por isso, quando eu falei para quem nos visita hoje, que nós não somos perfeitos, mas somos de verdade, porque eu não estou preocupado de mostrar uma perfeição para você. Eu estou preocupado de muitas vezes, quando eu errar, eu me jogar aos pés do meu Senhor e pedir perdão por aquilo que eu fiz de errado. Porque Deus, ele não computa a minha perfeição, mas ele computa a minha verdade diante de tudo aquilo que eu vou estar falando diante dele. Porque a Bíblia diz que antes das palavras saírem aos meus lábios, ele já conhece. A Bíblia diz que ele sonda o coração do homem para entender tudo aquilo que está proposto. Eu posso muito bem falar algo e dentro de mim ter algo completamente diferente. Eu posso celebrar alguma coisa, quando na verdade eu não estou nem aí para a celebração. Por isso eu te peço nessa manhã, que eu e você possamos ser o verdadeiro sacrifício que o Senhor espera nesses dias. Um sacrifício, não um sacrifício de fazer, eu vou subir a escada da penha lá de joelho. Não, Deus não está preocupado com esse sacrifício. Você só vai se cansar e vai machucar o teu joelho. Deus não está nem aí para o que você está fazendo. Pastor, eu vou dar a volta no quarteirão de joelho, me arrastando. Problema seu, você que vai se machucar. Deus não está nem aí para isso.
O verdadeiro sacrifício que Deus quer que você faça é que você mantenha a santidade no teu coração e que você lute todos os dias contra o pecado, para que Ele possa habitar dentro de você e te revelar segredos que muitas vezes Ele quer te fazer. Glorifica o Senhor. O sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei e entregou a Josias. Josias mandou consultar a profeta Uda e começou a entender o que faria Deus, a entender que o que faria Deus não castigar o povo seria o arrependimento do povo. Josias entendeu que para que Deus não castigasse o povo só tinha uma forma: arrependimento. E eu quero aqui nessa manhã, em nome de Jesus, antes de nós encerrarmos esse culto, todos nós vamos nos ajoelhar antes de acabar o culto. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Pastor, mas eu não tenho nada que me arrepender. Tem sim, porque eu sou pastor, eu também tenho. Muitas vezes pensamos aquilo que não deveríamos, muitas vezes falamos aquilo que não deveríamos, muitas vezes deixamos de fazer coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Então todos nós temos do que nos arrepender. Que essa manhã seja uma manhã de arrependimento, porque o que Deus tem para fazer nesses dias, eu creio firmemente. Eu tenho falado isso para as pessoas que estão andando comigo. Eu falo, Deus vai fazer justiça sobre a nação brasileira. O que a gente está vendo lá em cima, acontecendo lá em cima, você pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Quando eu leio a Bíblia, eu fico impressionado. Herodes era um homem que ele achava que ele era o todo-poderoso. A Bíblia diz que um dia ele estava no trono dele, mandando para lá e mandando para cá. A Bíblia diz que Deus mandou bicho sobre a vida de Herodes. Herodes foi comido de bicho no meio do seu altar, do seu trono. Tem muitos que duvidam de Deus, mas até o momento em que Deus entra em ação, e quando Deus entra em ação, Ele muda todo o decreto que tem que ser mudado. Eu tenho falado aqui na igreja, se a dor do outro não te dói, tem alguma coisa errada. É impossível a gente ver pessoas no 8 de janeiro, e olha aqui, por favor, eu não estou dizendo que é certo, que é errado. O que eu estou dizendo aqui essa noite, dessa manhã não é possível pessoas que estavam lá fazendo baderna, e não se deve fazer baderna, pegarem 14, 17 anos de cadeia. Isso não tem cabimento. Enquanto o traficante de droga é solto porque foi pego com 100 toneladas, 100 quilos de cocaína. Isso não tem cabimento. Homens que pegaram 400 anos na Lava Jato estão soltos na sua cobertura, fazendo livezinha, falando sobre filme. Saquearam o Brasil, destruíram o Brasil, estão soltos andando na rua. Enquanto mães de família, senhoras de idade, estão dentro de uma prisão, com problema de saúde, quase morrendo lá dentro, estão presas. São tratados como um traficante de droga, a pior espécie da terra. Deus está com os olhos em todo lado, Deus está vendo todas as coisas. E no momento exato o Senhor vai agir. Creia nisso, você pode anotar. Eu quero ser profeta nessa manhã, você pode anotar. Não sou eu que estou dizendo o que está escrito na Bíblia. Deus vai agir em favor dos justos. A Bíblia diz que Deus ele é a favor dos justos, não do ímpio. E aí Josias, ele pega o livro da lei e ele entende que ele tem que precisar de um arrependimento. Ele convoca todo o povo para arrependimento. Josias, ele celebra a Páscoa de uma forma como ninguém tinha celebrado até então. Coloca para mim, por favor, 2 Reis, capítulo 23. Acho que é 23, versículo 15. Até mesmo o altar de Betel. Aqui é quando Josias, ele é rei. E ele começa a colocar em prática aquilo que, depois que ele lê o livro. Até mesmo o altar de Betel, o santuário local edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o santuário, ele os... Pastor, mas ele não tinha fendido o altar? Tinha. Mas aquele abençoado reconstruiu de novo. E quando o homem reconstrói de novo aquilo que Deus não aprova, se necessário for, o próprio Deus usa alguém para destruir. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste de Azerá. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de profaná-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo?
Que rei? O rei Josias. Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de... Aquele que profetizou, altar, altar. Você está comigo aqui ou não? E proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. O que os homens estão dizendo é o seguinte: o José falou assim: de quem são esses ossos aí? Ô meu rei, esses ossos são de um profeta que há 300, isso aqui se passaram 300 anos. Foi de um profeta que há 300 anos atrás profetizou tudo que você está fazendo hoje. Porque a palavra de Deus, igreja, ela vai se cumprir. Ela pode até não se cumprir no teu tempo e no meu tempo, mas no tempo de Deus ela vai se cumprir. Quando Deus diz que vai fazer, você pode até não crer, mas Ele vai fazer. Se Ele não fizer na tua geração, Ele vai fazer dos teus filhos. Se não fizer dos teus filhos, Ele vai fazer dos teus netos. Mas Ele vai fazer, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. 18. Então Ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos ossos, nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos. Perceba que Josias estava pegando todos os ossos, jogando na fogueira, no altar, lembra? Mas os ossos do homem de Deus, ele não fez isso. Os ossos do homem de Deus, ele não jogou na fogueira. Porque deixa eu te dizer uma coisa: Deus só queima aquilo que precisa ser queimado. Tem muitas coisas que precisam ser poupadas e Deus poupa. Eu não sei se você crê o que eu vou te dizer nessa manhã, mas as tuas atitudes muitas vezes vão poupar aquilo que está para cair na vida dos seus filhos. Aquilo que você faz de bom hoje, é o que está escrito na Bíblia, o que você faz de bom hoje vai repercutir diretamente na tua geração. Judá, a tribo de Judá, a tribo do sul, só foi poupada por causa de um homem chamado Davi. Deus só não entregou todo o reino para Jeroboão por causa de um homem chamado Davi. Um homem segundo o coração de... Porque tiveram muitos homens ruins na tribo do sul. Mas Deus só não destruiu a tribo do sul por causa de misericórdia pela vida de Davi. O que você faz hoje vai determinar não o que você vai viver, mas não só o que você vai viver, mas aquilo que a tua geração vai viver. Você precisa crer nisso. Por isso, a partir de hoje, quando você tomar uma decisão, não pense nas tuas emoções, mas pense naquilo que vai repercutir durante a tua família. Ontem, na quinta-feira, eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre pecado oculto. Acã, ele invade Jericó, ele pega uma capa babilônica, barra de ouro, barra de prata e esconde. O povo invade Jericó, destrói Jericó todinha, toma posse de Jericó, uma cidade fortificada, diz a Bíblia. As muralhas bem grandes, eles invadem Jericó, destrói tudo. Agora eles vão lutar contra um povinho de Ai, um povinho desse tamanho. Um povinho desse tamanho de Ai. Aí Josué manda os espias ir lá. Aí fala assim: espia a terra aí. Aí os espias voltam: ó, Josué, não precisa mandar o povo todo não, é muita gente que a gente tem, vamos mandar só uns 2 ou 3 mil que a gente destrói eles rápido. A Bíblia diz que eles chegaram lá, tomaram um pau, 36 deles morrem e eles descem a ladeira correndo. Em outras palavras, são envergonhados. Por que são envergonhados, pastor? Porque tinha pecado oculto. Tinha pecado oculto dentro da tenda de Acã. Josué chama Acã. Aí fala assim: Acã, o que você fez? Ele: ô Josué, a gente invadiu lá, eu fiquei admirado com a capa babilônica. A Babilônia representa o mundo, sabia? Às vezes a gente está dentro da igreja, mas está com os olhos lá fora. Eu gostei daquela capa, Josué. Eu vi umas barras de ouro, eu achei que os meus problemas pudessem ter sido solucionados por causa daquele ouro, daquela prata. Eu achei que eu nunca mais ia passar necessidade, Josué, com aquele dinheiro. Aí Josué falou assim: cara, o que tu fez? Deus falou para não tocar em nada. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Josué falar: cara, não tem a ver com quantidade de dinheiro, tem a ver com maldição. Não tem a ver com solução dos teus problemas, mas tem a ver com uma destruição de toda a tua casa. Agora tu vai fazer o seguinte, Acã, tu vai para esse vale aqui embaixo. Ele chega e olha para um vale, tinha um vale, ele fala assim: tu vai lá para esse vale ali embaixo, com toda a tua família, com todo o teu gado, com todos os teus bois, com tudo que é teu, com criança, com tudo, leva todo mundo para lá, e fica todo mundo lá no vale. Acã vai lá para baixo para todo mundo. A Bíblia diz que Josué manda todo o povo de Israel apedrejar Acã e a sua família. A Bíblia diz que eles morrem, todos eles a pedrada. Talvez você vai olhar e vai assim: caramba, que mal, pastor. Não é mal não, porque Deus havia falado. Tudo que muitas vezes a gente acha que é maldade, mas não é, é uma sentença daquilo que Deus disse para não fazer. É igual o nosso país. Tentaram aprovar aí castração química para estuprador. Aí eles falavam assim: pastor, isso é maldade. Não, não é não, é só não fazer.
Porque onde não tem punição, não tem lei. Sabe por que o Brasil é um lugar onde todo mundo rouba? Porque não tem punição. Porque se punir, ninguém rouba mais. Eu ontem jantei com um rapaz que mora no Catar. E ele me disse o seguinte: pastor Léo, os caras sacam dinheiro, vêm com bolsa de dinheiro no meio da rua. Ninguém pega. Sabe por quê, pastor? Lá se roubar é cortar da mão. No meio da praça. Leva para a praça e todo mundo vê cortar a mão. E às vezes corta até um pé. Para mostrar que não se deve roubar. E aí eu te pergunto, tu acha que tem roubo lá, sim ou não? Claro que não. Porque quem tem a mão cortada sabe que é ladrão. Aonde não tem punição, não tem lei. Pastor, tu é a favor de castração química? Eu não sou a favor de nada, eu sou a favor da justiça divina. Eu sou a favor de um povo que entende muitas vezes. E detalhe, a Bíblia diz que só existe lei porque o povo não entendeu. É duro o que eu vou te falar. Muitas vezes a gente sai pelos lugares e a gente vê escrito lá, não pise na grama. E às vezes a gente pisa. Quando na verdade não precisava de uma placa dizendo não pise na grama. A placa tinha que estar dentro de mim, dentro de você, dizendo não pise na grama. Eu não preciso de uma placa. Eu não preciso de uma placa dizendo que eu não posso fazer. A placa tem que estar dentro de mim, entendendo que o Espírito Santo, que é o que me guia, diga para mim, eu posso e eu não posso. Quando você é conduzido pelo Espírito, você não precisa de placa. Eu pergunto para você, você chega num lugar e tem uma fila, você precisa ter uma placa dizendo não fure fila? Você precisa disso, de verdade? Não. Ontem eu trouxe meu filho aqui na EBF, estava uma fila lá fora. Eu saí do meu carro, eu sou o pastor, eu saí do meu carro e fui para a fila. Pastor, você quer dar uma de mãozinha? Não, porque existe uma regra. Se eu sou pastor que estou tentando implantar uma cultura do céu na igreja, se eu não cumpro essa cultura, quem vai cumprir? Você está aqui comigo ou não? São coisas muito simples, mas se a gente não entender o básico, eu escutei uma frase que mexeu comigo, uma frase antiga. O óbvio precisa ser, tu conhece, né? O óbvio precisa ser dito. Eu nem conhecia essa frase. Mas é uma verdade, as coisas óbvias precisam ser ditas. Mas eu quero voltar para Josias. Então Josias agora ele começa a mudar tudo, e aí ele começa a sentença. Então ele disse, deixem-no em paz, ninguém toca nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, bem como do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias removeu todos os santuários locais que os reis de Israel. Quando fala rei de Israel, só para você entender, Israel é a tribo do norte, amém? Quando fala Judá, é a tribo do sul. Por isso quando você vai para o livro de Reis, você lê assim, se levantou um rei fulano de tal, no reinado, no 18º ano do rei tal, é porque esse rei se levantou no reinado desse rei, amém? Às vezes esse rei se levantou no reinado desse rei, então porque eles tinham uma disputa entre eles. Estamos juntos até aqui? E que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria para provocar a ira de Deus. Agora, olha o versículo 20. Antes do 20, coloca de novo para mim lá, o 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Antes do 20. 1 Reis 13, 2. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá da família de Davi, se chamará o quê? Sobre você quem? Sobre você altar. Ele sacrificará os sacerdotes dos santuários locais que agora queimam incenso aqui. E os seres humanos serão queimados sobre você. Você quem? Altar. Volta lá para 2 Reis, capítulo 23, 20. E aqui eu estou fechando. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles santuários locais. E queimou ossos humanos sobre os. Depois voltou a. Você precisa crer que a palavra de Deus vai se cumprir sempre. O que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Você pode acreditar ou não acreditar. Deus, mas está demorando, porque não é o teu tempo, é o tempo de Deus.
Se Deus disse para você, eu quero nessa manhã ser profeta na tua vida. Se Deus disse para você que Ele vai mudar a tua sorte, você não pode deixar pensamentos negativos tomarem a tua mente. Se Deus disse para você que Ele vai mudar a tua sorte, você tem que crer, continuar crendo que isso vai acontecer. Mas quando vai acontecer, pastor? Continua pedindo a Deus para que Deus possa remir o tempo. Pede para Deus remir o tempo e trazer de volta aquilo que Ele disse que vai fazer. Porque se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Deus não mente. Você precisa crer nisso, igreja. Deus não mente. Eu falei para você que essa manhã vai ser uma manhã que, se nós entendermos o que é o verdadeiro sacrifício, sacrifício não é queimar coisa no altar. Sacrifício sou eu e você entrarmos no altar e deixarmos todas as impurezas serem queimadas dentro de nós. Só sobrar coisa pura em nós. Um ouro, para chegar a esse estágio aqui, ele passa pelo fogo. O fogo, quando a gente fala de fogo, a gente pensa, fogo destrói. Mas no caso do ouro, o fogo não destrói. Ele só consome todas as impurezas. O fogo, ele passa pelo ouro para que as partes boas do ouro possam permanecer de pé. Assim é a tua e a minha vida. O fogo de Deus muitas vezes precisa passar por você e por mim para tirar todas as impurezas de nós, para que a parte boa, a parte que agrada a Deus, possa ser consumida por Ele. Você está aqui comigo? Eu escrevi aqui: os homens constroem muitos templos, mas não entram neles. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Pregam salvação, mas não acreditam nela. Cantam hinos, mas depois esquecem. Não precisa levantar a mão para não passar vergonha. Quantos aqui tem Bíblia em casa e nunca abriram para ler? Quantos aqui compram, hoje nem tem mais, CD, DVD, que seja, de cantores, mas nunca nem ouviram? Quantos tem música no seu carro, mas quando chegam lá, botam um pancadão? E queremos que a nossa vida seja transformada. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai. Deus não vai contra os seus princípios. Aquilo que te alimenta determina quem você se tornará. A forma como você reage às tentações mundanas. Eu não sei você, mas eu vou falar por mim. Eu trabalho no mercado imobiliário. O mercado imobiliário está de cabeça para baixo, está muito ruim. Eu não fico todos os dias reclamando do mercado imobiliário que é ruim. Eu continuo olhando para o alto e dizendo: Deus, eu sei que está ruim para os outros lá fora, mas eu não vivo desse mercado, eu vivo de Ti. A minha resposta não está naquilo que a economia diz, a minha resposta está naquilo que o Senhor determina. Eu creio que a minha esperança não é a terra, a minha esperança é o céu. A minha cultura não é desse mundo, a minha cultura é do Teu reino. Faz sobre a minha vida aquilo que muitos não vão entender. E eu posso dizer uma coisa: Deus tem feito. Porque se eu viver daquilo que o mundo diz para mim, eu não preciso vir para a igreja. O mundo está de cabeça para baixo, o Brasil está quebrado. Para eles lá fora, não para a gente. Nós não somos desse mundo, nós vivemos nele, mas nós não somos dele. Nós somos herdeiros. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Glorifica o Senhor. E para fechar, coloca para mim Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis que a tua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela... O justo viverá pela... Eu não vejo solução para o Brasil, mas eu continuo crendo. Eu não vejo nada mudando, mas eu tenho certeza que vai mudar. Ele vive, ele se levantará sobre a terra. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai fazer justiça. A nossa esperança não está nessa economia falida, nesse governo maldito, corrupto. A nossa esperança está no Senhor. Eu creio, assim como você deve crer, que a palavra de Deus ela não falha. Se Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer. Agora a nossa boca a gente empresta para quem a gente quiser. Ou eu empresto a minha boca para Satanás, para amaldiçoar a nação brasileira, ou eu me empresto a minha boca para Deus, para glorificar aquilo que os meus olhos ainda não viram, que os meus pensamentos ainda não entenderam, que os meus ouvidos ainda não contemplaram, mas aquilo que eu creio que vai acontecer sobre a nação brasileira. O Brasil será o celeiro do avivamento. Existe uma promessa sobre o Brasil, e essa promessa vai se cumprir. Eu quero nessa manhã, eu não sei com quem,
Mas eu quero nessa manhã pedir perdão para você que foi machucado pela igreja. Eu quero pedir perdão para você que um dia entrou em uma igreja e foi machucado. Jesus não tem nada a ver com isso. Eu quero te pedir perdão por aqueles que te magoaram, que te feriram, que abusaram de você. Eu quero te pedir perdão porque aqueles só puderam te dar o que eles tinham. Eu quero te pedir perdão essa manhã. Que você entenda que Jesus te ama. Foi por você que Ele entregou a vida. Jesus, Ele entregou a vida dele por você, porque Ele te ama tanto, mas te ama tanto. Você é a pessoa mais importante na vida dele. Que seja uma manhã de arrependimento, uma manhã de entrega. Que possamos nos arrepender de muitas coisas que talvez nem tenhamos feito. Mas nós somos uma nação. Possamos nos arrepender por aquilo que fizeram no Brasil. Eu te convido nessa manhã. Dobra o teu joelho. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor perdão, misericórdia pelas nossas falhas. Senhor, nos arrependemos de tantas coisas, Deus. Tem muitas coisas que nós não conseguimos entender, Senhor. A nossa mente é tão limitada, Deus. E muitas vezes não entendemos a grandiosidade daquilo que Tu estás por fazer, Pai. Nos ajuda, Jesus. Aumenta o nosso nível de fé, Pai. Aumenta o nosso conhecimento em Ti. Aumenta a entrega, Senhor. Nós te amamos tanto, Jesus. Eu falo por mim e pelos meus irmãos, nós te amamos tanto, Senhor. Não estamos aqui te buscando por aquilo que Tu podes oferecer, Senhor. Mas estamos aqui te buscando nessa manhã por aquilo que Tu és para nós. Nos ajuda, Senhor. Pessoas que talvez tenham sido abusadas na sua infância, Deus. Pessoas que talvez tenham sido roubadas, Deus. Eu não sei, Senhor. Mas eu creio que essa manhã é uma manhã de cura, Pai. Vem com o Teu bálsamo, Jesus. Vem com o Teu bálsamo sobre nós. Nós precisamos, Senhor, do Teu toque. Pedro te negou 3 vezes, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor não abandonou Pedro. Você foi atrás dele na praia, Senhor. Olha para nós nessa manhã, Senhor. E se em algum momento, Pai, nós te abandonamos, nos perdoa, Jesus. Mas se encontra conosco neste dia, Pai. Toca-nos de uma forma diferente, Pai. Assim como aquela mulher, Pai, que te tocou, e a Tua palavra diz que o Senhor disse que de Ti saiu virtude, porque ela te tocou de uma forma diferente. Nos ajuda a te tocar dessa forma, Senhor. Talvez não tocar no físico, Deus, mas tocar no espírito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Muitas pessoas frustradas com a vida, Senhor. Pessoas andando, Pai, tentando cada vez mais, mas se frustram toda hora no meio do caminho. Deus, ajuda essas pessoas, Pai, a entenderem o Teu propósito. Porque a frustração só vem, Deus, quando nós esperamos algo que não deveríamos. Fala conosco, Jesus. Não nos deixa ser uma igreja grande e vazia, Deus.
Levanta pessoas, Pai, tementes a Ti, Senhor. Pessoas que antes de pensar em fazer alguma coisa, que elas se lembrem quem Tu és, Senhor. Levanta líderes nesta casa, Pai, cheios do Teu Espírito. Homens que estejam dispostos, Deus, a gastar a sua vida, mulheres, Pai, em troca daquilo que Tu tens, Senhor. Eu Te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que estão conosco neste dia, Pai. Eu quero orar pela vida do Gustavo, Deus. Toca nesse príncipe, Pai. Ele é Teu, Senhor. Ajuda o Gustavo a Te conhecer, Deus, não de ouvir falar, Deus, mas se revela para ele de uma forma como ele nunca Te conheceu, Senhor. Eu sei que Tu tens uma promessa sobre a vida dele, Deus, e ela vai se cumprir. Levanta os adolescentes desta casa, Deus, com autoridade, com intrepidez. Levanta os jovens deste lugar, Deus, cheios do Teu Espírito. Eu abençoo o Teu povo nessa manhã, Deus. Eu os despeço, Deus, não da Tua presença, porque da Tua presença a gente nunca se afasta, Senhor. Obrigado por esse dia, Deus. Eu saio daqui renovado do Teu Espírito, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.